E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Sartorelli, sou engenheiro florestal, sócio fundador da Baobá Florestal. E no vídeo de hoje a gente vai falar algumas coisas ainda falando sobre a muvuca de sementes. Bom, vou iniciar com uma pergunta, e todo mundo me pergunta muita coisa da muvuca, sobre a profundidade que eu devo enterrar minhas sementes. Então, às vezes as pessoas têm dúvidas se eu enterro ou não as sementes. Sim, a gente precisa enterrar as sementes. Por quê? Se a gente não enterra as sementes, uma vez que o solo está revolvido, para quem mora em casa, vai saber o que eu estou falando, e tem grama, quando você faz a limpeza da grama, o corte da grama, os passarinhos vêm todos comer os bichinhos, os insetos que estão ali escondidos na grama. E na área agrícola, numa área de restauração, também não é diferente. Então, quando a gente gradeia a terra e o solo fica exposto, as aves elas vão buscar esses insetos. E se a gente jogar sementes por cima da terra, os passarinhos vão se beneficiar dessas sementes. Então, para a gente não alimentar os passarinhos, não agora, não é o momento, né? A gente enterra. Então, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não enterrar demais as sementes. Isso porque, vou pegar aqui uma muvuca, a gente tem sementes muito grandes, como o cajá, e uma semente menorzinha, como a crotalária. Então, para a semente romper essa barreira física que o solo impõe, a gente tem que enterrar mais ou menos a 5 centímetros. E tem algumas coisas também que a gente pode ver na hora de enterrar a semente. Eu vou começar falando sobre o plantio mecanizado. No plantio mecanizado, você vai usar uma grade niveladora. E aí o que você pode fazer? Você pega a área que as sementes estão espalhadas, um pequeno trecho, e faz uns testes. Quanto mais aberta a grade, mais enterrada ela vai estar. E um indicador bem legal para isso são as sementes de jatobá e de caju, as grandonas mesmo. O feijão de porco também, esse branquinho aqui, ó. Então, com isso, a gente consegue ver se está muito ou pouco enterrada. E já no plantio manual, quando você vai plantar na cova, para você não ficar abaixando e cavando com a mão, você vai passar o pé na cova, jogar o punhado de muvuca e enterrar. E passar o pé por cima, quero dizer. Então você pode jogar a terra, alguma terra em cima dessas sementes. E tem outra coisa que a gente pode fazer também. Tanto no plantio mecanizado quanto no plantio manual, a gente pode fixar a semente no solo. Não precisa enterrar, cobrir com a terra, com a areia ou a terra. Para isso, no plantio manual, tem uma adaptação que o pessoal faz, que eles pegam uma tora de eucalipto e uma corrente e eles arrastam essa tora de eucalipto no terreno. Então, ao arrastar, a tora de eucalipto vai enterrar e vai fixar as sementes. Então, é uma opção também, para quem não tem grade niveladora. E no plantio manual, na cova, você pode pisar em cima. Você pode pisar em cima que as sementes vão fixar também. Evidente que a gente tem que tomar o cuidado com aquilo que eu falei no início, para os passarinhos não comer. Mas, se tratando de época de chuva, e que é a época certa, correta de se plantar a muvuca, elas vão já começar a germinação e com isso você vai conseguir fixar as sementes no solo sem ter problema de germinação. Outra coisa que eu queria abordar nesse vídeo, pessoal, e é uma pergunta, que se dá para fazer silvicultura a partir de sementes. E eu digo que sim, dá para fazer sim. No entanto, vão ter algumas diferenças se a gente comparar com a muvuca voltada para a restauração ecológica. A primeira delas é a densidade de sementes. A gente não vai usar tantas sementes por hectare como a gente usa nessa muvuca clássica, por assim dizer. Então a gente tem que selecionar bem as espécies que a gente quer, classificá-las em diferentes estágios, ciclos de corte, né? E ter um plano de colheita muito bem definido também. Então, a gente pode plantar também, quando quer fazer a silvicultura de forma manual, na cova,
cova por cova, ou plantar de forma linear no sulco. E aí, num experimento que eu participei na UFSCar, onde eu fui aluno da pós-graduação, lá os professores faziam 7 sementes por metro linear. É um método bem bacana, economiza bastante semente, no entanto, ele não é execuível em larga escala, porque você separar 7 sementes de espécies diferentes, seja 3 espécies que você queira fazer, você vai ter um bom trabalho. Então, eu entendo que é bem difícil. É mais fácil a gente plantar manual na cova com uma densidade menor e com menos espécie. E outra possibilidade é fazer mecanizada. E um implemento que ajuda a gente, se você quiser fazer uma linha, é a plantadeira de soja. Então você pode colocar em um compartimento as sementes, deixar 3 compartimentos ou 4 sem nada e colocar outro compartimento com sementes. Então você vai criar uma linha e uma entrelinha. E aí você consegue calibrar mais e melhor a quantidade de sementes por unidade linear, né? E com isso você consegue escalonar, fazer um plantio maior e grande escala. A complicação da mecanização da muvuca, quando a gente vai fazer ela a lanço com a calcalhadeira, é que a gente não tem espaçamento. Mas, se vocês pegarem algumas formas de manejo do eucalipto na Austrália e do pinus aqui no Brasil, uma forma de manejo que eles fazem é deixar que um talhão fique altamente adensado de sementes vindas de talhões adjacentes, e em um determinado momento, salvo engano, com 6 meses, eles raleiam. Eles vão lá de forma manual e raleiam os indivíduos menos vigorosos. Isso é uma forma de você fazer também silvicultura a partir da muvuca quando você quer plantar a lanço. Isso custa mais caro e também numa larga escala, pensando em plantio de larga escala, ele também não vai ficar muito viável ter que ter essa operação manual tão intensa e tão em larga escala. Bom, e quando a gente planta na linha também, tem uma vantagem com a plantadeira de soja. A gente consegue fazer as adubações que a silvicultura demanda. Calcário, então você vai ter uma entrelinha que você vai conseguir mecanizar para você jogar adubo ou calcário. Então a gente consegue fazer esse plantio de silvicultura com a muvuca. E para finalizar o vídeo, uma vez me perguntaram se dá para plantar a muvuca com um avião agrícola. E dá, nada impede. Uma vez numa feira de agropecuária, eu fui até um stand de um fabricante de avião agrícola e perguntei para ele se daria. E ele falou que sólido, líquido, dá para calibrar a aeronave para a gente jogar sementes tranquilamente. No entanto, à época, isso já tem quase uns 8 anos ou mais, ele falou que a gente teria que ter no mínimo 100 hectares de área de plantio. Então, o avião agrícola, ele ajuda sim, ele agiliza muito o processo da muvuca, tem um baixo custo por hectare, mas ele tem que ter uma escala enorme, e ele tem um rendimento dia muito grande, só que ele tem uma coisa, ele não exclui o trator, porque eu preciso enterrar sementes. Então, ele, por um lado, ele agiliza o processo, ele pode emitir menos carbono, porque esses aviões agrícolas geralmente são movidos a etanol, e você consegue fazer uma área grande. No entanto, você vai ter que ter o trator para enterrar. Mas, pensando em projeto de larga escala, seria muito interessante também.
fazer um plantio com o avião. E outra coisa, uma situação que eu vi também, que era bem interessante, foi uma degradação que eu vi em uma serra, em que era impossível andar, chegar lá a pé, chegar maquinário, e existia uma degradação ali. Então, naquela situação, uma das recomendações que eu fiz como possibilidade experimental de tentar fazer a restauração ali era o uso de avião agrícola. Então o avião ele ia dar um rasante na serra, dispersando ali naquele buraco, naquela vossoroca, com a erosão contida lá no alto, né? Então o avião agrícola também pode ter essa utilidade, da onde a gente não consegue acessar a pé, com maquinário, a gente pode usar o avião agrícola para essa finalidade. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado que toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Até lá!